A língua é um conjunto de produtos estruturados, ou seja, isto é o que define o que seja a gramática descritiva. Então eu vou repetir. A língua é um conjunto de produtos estruturados. Esse é o assunto de hoje e eu quero ver até onde que eu consigo trazer aqui, porque o texto é bem longo. Lembrando, eu estou algumas semanas já sem gravar, porque antecipei alguns conteúdos lá no final de 2023, e esse é o primeiro vídeo de 2024, então, ou seja, quase 2 meses sem gravar, então eu preciso fazer uma breve revisãozinha aqui, antes de continuar. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024, uma quarta-feira. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de gramática do português brasileiro, tá vendo? Usando esse livro aqui, ó. Do Ataliba Teixeira de Castilho. Eu sou um estudante de letras e sinto falta de aprender gramática propriamente dito na faculdade. É uma coisa que não se ensina muito, pelo menos não até o momento. Inclusive tem gente até que é contra. Mas, na verdade, agora eu entendo que não é que seja contra a gramática. Muitos professores são contra o ensino de gramática normativa. Apenas como aquela listinha de regras que você tem que seguir. Ninguém, pelo menos nos tempos atuais dos professores, falo pelos professores, digo o que eu percebo dos professores, que você se forme em letras como alguém que decorou uma série de regras. Não é esse o objetivo, até pelo que eu tenho entendido do curso até o presente momento. Espera-se que o aluno de letras, no curso de letras, eu estudo na PUC-PR aqui em Curitiba, saia do curso tendo interesse, entendido o fenômeno linguístico em si. Nós estamos falando de língua aqui, né? E não uma lista de regras. Tudo bem, tem que saber a regra? Sim, mas tem que saber porquê da regra e se precisar não seguir uma regra, enfim, tem que ter essa liberdade de entender o que é a língua em si. E aí eu senti um pouco de falta, já que a visão é essa, então gramática normativa, ou seja, aquela listinha de regras e coisas que a gente vê na escola, ouvia, não sei se vê ainda hoje, não se vê muito na faculdade, aliás, quase não se vê. Então eu senti falta disso até que encontrei esse livro. E esse livro eu acho interessante porque ele traz uma análise descritiva da língua. Uma análise descritiva. Primeiro que ele já separa, né, português brasileiro do português de Portugal. Então isso já é uma coisa interessante. E aí, já gravei alguns vídeos de introdução a este livro. E no vídeo anterior, para retomar e começar o tema hoje, no vídeo anterior eu comecei o capítulo 1 e o capítulo 1 diz o seguinte: o que se entende por língua e por gramática. Eu não vou aqui fazer a leitura completa disso e repetir porque aí é muita coisa. Eu só quero apenas dizer que ao longo de todo este livro, gigantesco inclusive, sei lá quanto tempo, acho que eu vou terminar a faculdade e não termino esse livro. Porque eu gravo muito pouquinho, né, de cada parte aqui. O que ele diz aqui, basicamente, que teorias sobre a língua e a gramática. Que ele diz que este livro vai trazer perspectivas sobre teorias sobre a língua e a gramática. Na verdade, ele escolhe uma delas, ainda nós não descobrimos qual. Aparentemente é a gramática descritiva mesmo desse livro, a predominante, porque existem teorias sobre a língua e sobre a gramática. E aí, nesse vídeo anterior, eu trouxe então quais são essas 4 teorias linguísticas que esse autor traz neste livro sobre gramática do português brasileiro. Você percebe que ele trazendo isso é muito mais, é uma situação, é uma condição muito mais profunda do que simplesmente um livro sobre gramática com lista de regras. Não é isso, né? Então ele traz aqui várias perspectivas sobre a gramática. E as 4 são as seguintes: língua como um conjunto de produtos estruturados, que é o tema do vídeo de hoje, ou seja, a gramática descritiva. Língua como um conjunto de processos estruturantes, ou seja, a gramática funcionalista cognitivista. Língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, ou seja, a gramática histórica. E língua como um conjunto de usos bons, que também é conhecido como gramática prescritiva ou então a normativa, né? Beleza, então fiz esse breve revisãozinha do que foi o vídeo passado e agora ele vai começar, o autor vai começar a tratar em detalhe, esse é o capítulo 1, sobre cada uma destas perspectivas, dessas teorias. E a primeira de hoje, a língua é um conjunto de produtos estruturados, gramática descritiva. Lembrando, são vários tópicos, muitas páginas, só sobre gramática descritiva, e eu precisarei gravar diversos vídeos sobre a visão desta perspectiva teórica da gramática e da própria língua. Vamos lá então. A língua é um conjunto de produtos estruturados, gramática descritiva. O que diz o autor? Uma resposta intuitiva sobre o que é uma língua será provavelmente a seguinte: a língua é um conjunto de sons que podemos gravar, de palavras e sentenças que podemos escrever, descrever, recolher num dicionário e numa gramática, produzindo algumas generalizações.
Quem assim responder terá desenvolvido um ponto de vista sobre a língua, postulando-a como um enunciado. Daí tem uma nota de rodapé que diz o seguinte aqui: o substantivo grego teoria deriva do verbo theao, que significa ver. O substantivo thearon, em português teatro, lugar onde se vê o espetáculo, tem a mesma origem. Postulando-a como um enunciado. Ou seja, se você entender que a língua é um conjunto de sons que podemos gravar, de palavras, enfim, podemos colocar isso num dicionário, numa gramática, produzindo algumas generalizações, então você está dizendo que a língua é um enunciado. Ou seja, como um conjunto de sons que sai de nossa boca e de sinais gráficos que lançamos a um papel. Em suma, como um conjunto de produtos que são multiplicações, né? Se quiserem identificar a motivação dessa resposta, você descobrirá que seu autor adotou um princípio epistemológico conhecido como ciência clássica. E agora ele coloca 4 tópicos sobre o que é essa ciência clássica. Então veja que é um livro volumoso, denso, justamente porque ele vai aprofundando as coisas. O que ele está nos dizendo aqui é que quem pensa a língua dessa forma, ou seja, que a língua é um conjunto de produtos estruturados, entende como princípio epistemológico, ou seja, princípio de filosofia do conhecimento, da sua base teórica essencial, entende numa perspectiva da ciência clássica, ou seja, as seguintes afirmações configuram a ciência clássica. Então eu vou mencionar quais são esses 4 pontos e no próximo vídeo eu vou entrar em detalhes sobre cada um deles. Só vou mencionar para finalizar o vídeo de hoje. O que são então essas afirmações que configuram a ciência clássica como um princípio epistemológico desta visão da gramática descritiva? O primeiro, os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade. Então esse é o primeiro princípio epistemológico da sua base, lá no profundo, que define o que está por detrás. Os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade. O segundo ponto diz o seguinte, ou a segunda afirmação. Interessante esse primeiro, eu até não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, vou deixar para o próximo vídeo. Para assegurar alguns resultados e conclusões, temos de considerar os dados em sua estatividade. Não faço a menor ideia do que seja isso, vamos descobrir no próximo vídeo. A terceira afirmação de ciência clássica, que é a base teórica fundamental da gramática descritiva. Os sistemas identificados pela abordagem clássica têm uma grande elegância conceitual e uma notável simplicidade analítica. E por fim, o quarto ponto é o seguinte: o caminho para a descoberta científica é maiormente dedutivo. Então ele defende aqui a perspectiva dedutiva. Cada situação é traduzida em termos matemáticos. Um modelo é construído e de agora em diante as ocorrências serão explicadas de acordo com este modelo. Beleza, então o vídeo de hoje é isso. Eu fiz uma breve revisão, retomei na verdade, porque eu já tinha até esquecido algumas coisas. E esse capítulo 1, então, estou iniciando, já iniciei ele na verdade, teorias sobre a língua e gramática, e hoje eu trouxe aqui uma situação básica do que seja a gramática descritiva, um dos 4 pontos de vista, uma das 4 teorias linguísticas sobre língua e gramática, ou seja, a gramática descritiva, que entende a língua como um conjunto de produtos estruturados que, por sua vez, está embasada em princípios epistemológicos conhecidos como, abre aspas, ciência clássica, e que são 4 pontos, como eu já mencionei. No próximo vídeo eu vou retomar isso aqui e tentar entender cada um destes 4 pontos como princípios epistemológicos, para ver se fica um pouco mais claro, porque parece um pouco complicado isso aí, né? No próximo vídeo, então, como eu já disse, vou retomar esses 4 pontos e explorar eles em detalhe. Fico por aqui, valeu. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre teorias sobre a língua e gramática, que é basicamente o que eu falei hoje no início do vídeo, mas um maior detalhe. Valeu.